Graça e a paz, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode orar comigo mais um instante? Em reverência a Deus Todo-Poderoso nessa manhã? Você possa abrir o seu coração e receber a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo momento do louvor, da adoração, Pai. Momento dos cânticos. Momento, Pai querido, tão precioso da Tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, a Te servirmos na liberdade com que Cristo nos libertou. Na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, social. Obrigado, Deus, pois a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor. E agora, Senhor, nós desejamos, Pai, que o Senhor continue ministrando, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. O que mais importa a nós é continuarmos ouvindo a Tua voz, Senhor. O que mais nos importa nessa manhã, Pai, é continuarmos recebendo, Pai, desta palavra que desce do céu, o pão vivo que desce do céu sobre nossas vidas, Senhor, para sermos alimentados e fortalecidos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Por isso, Pai, continua ministrando, falando a cada um de nós, Senhor Deus, que nada, Senhor Deus, fique em oculto, que nada fique sem compreensão, sem entendimento, mas que o Teu Espírito Santo traga entendimento e revelação, Senhor, a manifestação do Teu reino sobre nós através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 29. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Amém? Todos encontraram? Mateus, capítulo 15, versículo 29, diz assim: E Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. E vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando, e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus dos céus, Deus de Israel. E Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Não quero mandá-la embora com fome, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: Onde encontraríamos num deserto tantos pães para alimentar tanta gente? E perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e estes à multidão. E todos comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã ou Magdala. Amém, queridos? Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos Jesus fazendo sinais, maravilhas e prodígios, alimentando o povo, suprindo a necessidade. A palavra de Deus diz que grandes multidões vinham para ele e traziam os enfermos, os coxos, e o colocavam aos seus pés. E tudo isso chamava a atenção. E tudo isso Jesus ia operando ao longo de todo o seu ministério. Se nós olharmos no capítulo 14, em outra oportunidade, Jesus também vai multiplicar pães
E ali, nessa outra oportunidade, cerca de 5.000 homens vão ser alimentados. Mas há algo que chama a atenção nesse texto, tanto no texto que está em Mateus 14, como nesse Mateus capítulo 15 que nós lemos, em outras passagens do Novo Testamento, que é que depois que Jesus, ele curou, ele deu vista aos cegos, os mudos passaram a falar, os aleijados andaram, e a multidão maravilhada permanecia com ele, depois de 3 dias, não saíam da sua presença. Mas Jesus olha para aquela multidão, e quando chega no versículo 32, ele diz para os seus discípulos: eu tenho compaixão da multidão, porque ela já está há 3 dias e não tem o que comer. É interessante que quando nós, como homens, naturalmente, nós olhamos a dificuldade de uma pessoa, seja ela uma dificuldade física, ou financeira, ou psicológica, aquilo nos move, aquilo nos comove. E quando nós podemos, de alguma forma, fazer algo para amenizar aquele problema, nós nos alegramos, porque momentaneamente nós trouxemos uma pequena solução, trouxemos que talvez por um pequeno momento, um alívio. Mas Jesus, quando ele olha para a multidão, depois de ver um paralítico andando, ele ainda vai ter compaixão daquela multidão. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. O que é compaixão? Porque depois de pessoas serem curadas, libertas, transformadas, Jesus ainda se compadece. E compaixão, se nós pegarmos no original, faz referência às entranhas, algo interno do seu interior. Se nós pegarmos o que significa nos dias de hoje, compaixão, é se compadecer, é se sentir junto, é colocar-se na condição da outra pessoa. E Jesus, quando ele está dizendo, olha, eu tenho compaixão da multidão, Jesus estava dizendo assim, eu estou me colocando no lugar desta multidão, que está há 3 dias comigo, e há 3 dias estão sem se alimentar, estão com fome. Jesus, ele olha para esta condição da multidão e ele vai se compadecer, ele vai se colocar na condição daquela multidão. E quando nós paramos para olhar para a palavra de Deus, em inúmeras oportunidades, a palavra de Deus que Jesus ele andava curando, libertando, pregando o reino de Deus. E aí a palavra de Deus diz assim, e Jesus tendo compaixão daquela multidão, e Jesus se compadecendo daquelas pessoas, e Jesus se compadecendo dos 2 cegos de Jericó, foi e tocou em suas vistas e os curou. E Jesus se compadecendo, Jesus se colocando no lugar daquelas pessoas. O que a palavra de Deus vai nos mostrando, que Jesus ele vem para fazer a obra do Pai, para manifestar o amor do Pai e para se compadecer da humanidade, para se colocar no lugar da humanidade. E aí nós podemos aprofundar um pouco mais e observarmos que, quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías vai profetizar cerca de 700, 800 anos antes da vinda de Cristo, a respeito do sofrimento do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele, no versículo 5, diz assim, versículo 4, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. E muitas vezes precisamos compreender que Cristo Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para se compadecer da humanidade, para se colocar no lugar da humanidade. E aí nós passamos a compreender que quando o texto está dizendo, olha, nós o consideramos como aflito, como ferido de Deus e oprimido, quando na realidade, quem era ferido, quem era aflito, quem era oprimido, é a humanidade sem Cristo Jesus o Senhor.
E quando Jesus vem, ele vem para se compadecer, para se colocar no lugar do homem. O homem nada é diante de Deus, o homem é miserável, o homem é corrupto, o homem é corrompido pela sua natureza, e ele estava distante da comunhão com Deus. Mas quando Jesus vem, ele vem para se compadecer, para se colocar no lugar da humanidade. E aquela humanidade que está condenada à morte, ele se ofereceu em lugar dessa humanidade. Ele vai dar a sua vida por amor à humanidade, porque ele vai se colocar na condição e compreender a miséria, a desgraça que caiu sobre toda a humanidade. E aí nós passamos a compreender que ele sim foi ferido, sim, mas ele foi ferido por causa da humanidade, por causa da sua compaixão. E ele diz assim, versículo 5, ele porém foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele dizia assim, e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado. Quando nós passamos a olhar para os evangelhos e olhar a vida de Jesus, tudo o que ele fazia aquilo que via e ouvia na presença do Pai. Tudo o que ele falava aquilo que ele recebia do Pai. Ele não fazia segundo a sua vontade, ele mais fazia a vontade do Pai. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós olhamos para a compaixão de Cristo e passamos a compreender que Ele nos substituiu naquela cruz. E que quando nós compreendemos que Ele nos substituiu, é necessário que nós nos identifiquemos com Cristo. E que quando Ele morreu, quando confessamos a Cristo, nós morremos com Ele naquela cruz. Mas assim como Ele ressurgiu dentre os mortos, assim também nós ressurgimos dentre os mortos pelo poder do sangue naquela cruz. Por isso a palavra de Deus nos ensina que o batismo é o simbolismo, que assim como morremos com Ele nós ressurgimos para vivermos em novidade de vida, e passamos a compreender que Cristo, por compaixão, Ele se entregou por nós, Ele se rendeu por nós, Ele se ofertou em nosso lugar, o lugar da morte, o lugar ao qual nos era destinado sem Cristo, condenados, separados de Deus, alheios às promessas, à herança de Deus, separados da palavra de Deus da comunidade de Israel, do povo de Israel, do povo escolhido, do povo santo. Mas quando Ele vem em compaixão, Ele se entrega, Ele se coloca no meu e no teu lugar. E aí nós passamos a compreender que Ele nos compreende. Ele compreende as nossas situações, Ele compreende as circunstâncias, Ele compreende quando nós agimos e reagimos mediante aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas é com essa compreensão e compaixão que nós nos fortalecemos em saber que Ele se colocou em nosso lugar para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. E vida abundante sobre a face da terra, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus. Capítulo 4. Hebreus fala muito a respeito de sacrifícios, fala muito de sacerdócio. E quando nós lemos Hebreus, precisamos lembrar um pouco do Velho Testamento, dos ensinamentos. A palavra de Deus diz que depois que Deus levanta Arão como sacerdote, como sumo sacerdote, Ele estabelece o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus,
E ele vai estabelecer sacrifícios para que o sumo sacerdote, ele apresentasse sacrifícios em seu favor em primeiro lugar, e em seguida em favor de todo o povo de Israel. Então o sumo sacerdote, ele pegava no sacrifício, ele apresentava aquele sacrifício no Santíssimo Lugar, primeiro para fazer expiação dos seus pecados sobre a sua vida, em seguida ele pegava um outro sacrifício, e ele apresentaria agora esse sacrifício, e espargiria o sangue daquele animal sobre o propiciatório, para aplacar a ira de Deus sobre o povo de Israel, para que aquele pecado, o pecado da comunidade, o pecado do povo de Deus fosse coberto. Então o sumo sacerdote, ele está primeiro oferecendo sacrifícios por ele. Por quê? Porque ele também era pecador. Porque ele também estava na mesma condição do povo. Porque ele também carecia da graça, do amor, do favor e da misericórdia de Deus. Ele estava no mesmo pé de igualdade que a comunidade, de que seus irmãos, do que o povo de Israel. Quando nós chegamos no livro de Hebreus, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 13, que diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, a nossa vida está diante dos olhos do Senhor. E um dia nós prestaremos contas da nossa vida, da nossa caminhada diante do Senhor, onde serão julgados, todos os homens serão julgados pelo Senhor. Quando chega no versículo 14, a palavra de Deus diz assim, de Hebreus 4, 14, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote. E aí ele vai dizer, quem é este grande sumo sacerdote? E ele diz, Jesus. E qual Jesus? Jesus, o Filho de Deus. E além de ser Filho de Deus, ainda ele diz, o que penetrou nos céus. E ele diz, retenhamos firmemente a nossa confissão. Qual é a confissão? A confissão é que Cristo Jesus é o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele verteu seu sangue inocente, e que com esse sangue Ele comprou homens de todos os povos, tribos e nações para o Deus e Pai, e que todo aquele que reconhece o poder do sangue, o poder desse sacrifício, e entrega a sua vida nas mãos do Senhor, torna-se filhos de Deus em poder, filhos do Altíssimo. E é reter essa confissão, que só há salvação por meio do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Esta é a confissão que precisamos reter, que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, inspiradas por Deus, dada aos homens, para que os homens conhecessem a Deus e se achegassem a Deus. Por isso Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E pela palavra de Deus, nós conhecemos o caminho. E a verdade nos transforma, que nos leva para a vida eterna. Esta é a confissão, queridos, que precisamos reter e não negar de maneira alguma a nossa confissão. E aí o versículo 15 ele diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Lembra que eu acabei de dizer que o sumo sacerdote ele estava em pé de igualdade com o povo, que ele tinha que oferecer o sacrifício pela sua vida e depois pelo povo, porque ele era igual ao povo de Deus, porque ele era a criação de Deus, e ele carecia da graça e da misericórdia de Deus tanto quanto o povo. Aqui Deus está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, ele continua dizendo, mas um que como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Por quê?
para que Ele pudesse se colocar em nosso lugar, para que Ele pudesse sentir as nossas dores, para que Ele pudesse se compadecer, para que Ele pudesse compreender as nossas fraquezas, para que Ele pudesse compreender que um dia nós amanhecemos poderosos como Elias, orando e descendo fogo no céu, mas horas mais tarde estaríamos numa melancolia, numa tristeza, atribulados, preocupados, decepcionados. Ele veio na forma do homem, na minha e na sua semelhança, queridos, para em tudo ser tentado, para em tudo ser provado, experimentando as mesmas situações que nós experimentamos, para que Ele pudesse nos compreender, para que Ele pudesse estar no mesmo pé de igualdade que eu e você estamos. E quando Ele faz isso, Ele nos compreende. E quando Ele compreende, Ele diz: eu posso me compadecer do meu povo, eu posso compadecer dessa humanidade, porque eu conheço as suas fraquezas, porque eu sei que eles podem alcançar, porque eu sei que eles podem ultrapassar, porque eu passei por isso, porque em tudo eu fui tentado, diz Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo isso, mas a palavra de Deus diz que, porém, sem pecado. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus se coloca em nossos lugares, queridos. E Ele se compadece de cada um de nós. E é aqui, queridos, que está uma das características da essência da igreja de Cristo na terra. O amor, a compaixão, a misericórdia pelo próximo. Quando nós vamos em Lucas capítulo 6, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: sedes misericordiosos, assim como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Quando nós nos compadecemos do próximo, nós sentimos a dor do próximo. E o próximo, querido, não é só aquele que está conosco na caminhada da fé, que se assenta a cada reunião, a cada culto ao nosso lado, que compartilha e comunga da mesma fé, da mesma experiência, que crê no mesmo Deus. O nosso próximo é as pessoas que estão espalhadas por toda a face da terra, queridos. E quando nós nos compadecemos, nós nos colocamos no lugar deles, sabe por quê? Porque um dia nós estivemos naquele lugar. Porque um dia nós éramos tão miseráveis espiritualmente, como muitas vidas ainda continuam sendo miseráveis espiritualmente, porque ainda não alcançaram as riquezas que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ainda não aprenderam a juntar tesouros nos céus, porque ainda não têm o conhecimento e o entendimento da soberania e da grandeza do nosso Deus, porque ainda não provaram e não experimentaram do amor de Deus derramado em seus corações. E quando nós nos compadecemos, nós nos colocamos no papel de levar o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, porque compreendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e principado, potestade. E quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, temos compaixão, nos condoemos, nós lutamos para fazer algo, para tirar aquela pessoa daquele lugar de miséria, seja ela moral, espiritual, física, queridos. E aí nós manifestamos aquilo que foi dito em Gálatas, porque Cristo nos libertou, e quando nós somos libertos, queridos, nós queremos libertar os que estão cativos e oprimidos, amados. Essa é a essência da igreja, de levar o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus a quem ainda não conhece. Não é o acusar, não é o apontar o dedo, mas é o estender a mão para levantar, para colocar de pé. Ei, você está passando um momento de luta, eu vou orar por você. Você pode não crer, mas eu vou pedir ao meu Deus, e o meu Deus responderá e Ele atenderá a tua oração, porque o meu Deus te ama, o meu Deus quer te libertar, o meu Deus quer transformar a sua vida, queridos. Quando nós colocamos a compaixão de Deus, nós sentimos a dor daqueles que estão sem Deus, queridos, a dor daquele que está passando por luta, por dificuldade. Se nós não temos amor, se nós não sentimos compaixão pelas almas, se
a aflição daqueles que estão ao nosso redor não aflige o nosso coração, queridos, precisamos rever a nossa caminhada com Cristo. Precisamos dar um passinho para mais perto de Deus, falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque eu ainda não entendi o teu amor incondicional. Eu ainda não compreendi o que é compadecer do meu irmão. Ainda não entendi o que é compadecer daqueles que estão oprimidos ainda. Ainda não compreendi, Senhor, o meu papel, a minha missão no corpo. Porque nós estamos com o coração endurecido. Podemos estar com o nosso coração endurecido. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, o amor de Deus nos inunda. E aí quando a palavra de Deus diz assim, olha, alegrai-vos com o que se alegram. Aí nós vamos, não é verdade? É alegria, é festa. Mas e chorar com os que choram? E assentar-se sobre o monturo, sobre a sujeira, e coçar as feridas com um caco de telha como Jó? Será que vamos nos colocar como os amigos de Jó? Apenas acusando? Apenas estendendo o dedo? Apenas cobrando, exigindo? Ou nós vamos nos colocar no lugar e vamos amar, e vamos levar a palavra de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, e dizerei: levanta-te, há um Deus que tudo pode, há um Deus que ouve as orações, há um Deus que te ama, há um Deus que pode transformar. Queridos, essa é a essência da igreja: amor às almas perdidas, compaixão com aqueles que sofrem. Compaixão, queridos. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Passou até o religioso, não olhou para aquele que estava ferido. Mas um samaritano, que no contexto bíblico o povo de Samaria era desprezado, era rejeitado. O samaritano para ajudar. Porque o samaritano ele teve compaixão daquele que estava ferido à beira da morte. Pensa aí ao teu redor. Pensa aí no teu ciclo de amizades. Quantas pessoas espiritualmente estão caídas à beira do caminho, morrendo, sendo levadas por caminhos tortuosos, correndo o risco de serem levadas para o inferno, terem as suas vidas ceifadas. Nós vamos passar por como indiferentes, ou nós vamos levar o amor de Deus, ou nós vamos levar a palavra de Cristo que cura, que liberta, que salva, que transforma, que alegra. Nós vamos nos compadecer daqueles que sofrem, ou vamos permanecer numa condição de olhar para as nossas dificuldades, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dores? Não, amados. A igreja de Cristo é chamada para amar. A igreja de Cristo é chamada para ter compaixão. A igreja de Cristo é chamada para ter misericórdia aos que estão se perdendo, queridos. E se nós compreendermos o que é amor, compaixão, nós podemos transformar um bairro, podemos transformar uma cidade, podemos transformar uma nação, porque não é nós, não somos nós. É Deus que opera em nós. É o Senhor, queridos. Cristo nos chamou para levar a sua palavra. Cristo nos chamou para resgatar vidas, almas. Olha como nós somos privilegiados, queridos. Quantas oportunidades nós temos de levar pessoas a Cristo, de manifestar o amor de Cristo,
a compaixão de Cristo a quem não conhece, querido. Quantas ferramentas nós temos, queridos. Nós temos na casa do Pai, nós temos trabalhos em todas as áreas, dos pequeninos aos adultos, aos casais, aos jovens. Nós temos as células, funciona de quinta e de sexta-feira. E quando nós nos colocamos na condição daquela pessoa que está sem Cristo, nós temos a oportunidade de trazer essa pessoa, de falar do amor e trazer para que ela possa experimentar aquilo que nós já experimentamos. De levar o amor de Deus. De levar a palavra de Deus, querido. Ajunte vasilhas para que o Senhor derrame azeite. E ao derramar azeite transborde. E faltem vasilhas para receber do azeite, que é a presença de Deus, queridos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Precisamos nos colocar no lugar daqueles que estão desesperançados. Aquela multidão estava 3 dias. 3 dias, queridos. E Jesus ainda, depois de curar, de libertar, diz, olha, tenho compaixão desse povo. Eu me coloco no lugar desse povo. Eu sinto a necessidade desse povo. E Cristo vai o quê? Alimentá-las. Ei, eu e você temos dentro de nós o pão vivo que desceu do céu. Nós temos a comida espiritual, não é, pastor? Para alimentarmos vidas, para continuar a caminhada. Mas não uma caminhada solitária agora, mas uma caminhada na presença de Deus. Com esperanças, com expectativas. Desejando, ansiando pelo reino celestial, queridos. Levantemo-nos e sejamos imitadores de Cristo. Sejamos aquilo que a palavra, na sua essência, representa, cristãos, pequenos Cristos. Que as pessoas olhem para nós e possam ver Cristo em nossas atitudes, em nossa caminhada, em nosso comportamento, em nossas ações. Porque não são riquezas que transformam pessoas, queridos, não é isso. Se nós formos olhar, eu não posso ajudar, eu não posso fazer, não, eu também não. Mas como nós estávamos lá na célula estudando, Atos capítulo 3, Pedro e João não deu ouro, não deu prata, mas o que eles tinham, eles deram ao paralítico. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós temos a palavra de vida, nós temos dentro de cada um de nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Que permitamos que essa fonte de água viva jorre para a vida daqueles que nos cercam. E traga esperança, traga vida. Porque onde as águas do Espírito Santo passam, onde as águas da palavra de Deus passam, ela transforma, ela regenera, ela traz vida, queridos. Está em mim, está em nós. Está na igreja, está no corpo de Cristo, queridos. Que possamos a cada dia ter em nossas mentes, em nosso coração, em nome de Jesus, fica quietinho aí. Que tenhamos em nosso coração que o homem escreve não é o que Deus determinou para ninguém. O que o homem dita não é regra para a sociedade diante de Deus. Mas aquilo que Deus fala
Aquilo que Deus promete, Ele toma em suas mãos. Destrói todo escrito que é contrário para dar vida e vida abundante. Eu e você somos agentes, somos missionários, somos dispenseiros de Deus, embaixadores de Cristo. E se você quer se colocar dentro de Hebreus 4, a palavra de Deus diz que nós somos reinos e sacerdotes do Senhor no reino de Deus. Como sacerdote, ore, interceda, manifeste o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus para aqueles que estejam ao seu redor. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Vamos encerrar essa palavra com uma oração. E o texto de Hebreus capítulo 4, ao qual nós estávamos lendo, que ele fala que o sumo sacerdote, ele se compadece de nossas fraquezas, que em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Ele diz no versículo 16, e aqui é importante, queridos, quando a palavra fala aos nossos corações, nós precisamos tomar uma posição, um posicionamento. Por isso, se a palavra de Deus está falando contigo, como está falando no meu coração, é necessário que nós nos posicionemos. E aí, versículo 16 de Hebreus 4 diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É necessário que haja confiança para nos achegarmos diante do Senhor. Se a palavra fala aos nossos corações nessa manhã, é necessário que nós entremos com confiança em oração diante de Deus e que a palavra de Deus produza em nós aquilo para o que ela foi enviada nessa manhã. Que nós possamos declarar com convicção e em fé, para que o Senhor faça em nós e através de nós aquilo que Ele tem para realizar nesses dias. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai querido, que a Tua palavra, e tão somente a Tua palavra, Senhor, a boa semente, Pai, ela permaneça em nossos corações, Senhor. Que ela venha produzir, Senhor Deus, os frutos, Pai, para o qual ela foi enviada nesta manhã, Senhor. Que ela produza 30, 60, a 100 por um, Senhor. Que ela produza segundo a medida da nossa fé, Senhor. Que ela produza segundo o que o Senhor tem falado e ministrado a cada um de nós, Senhor Deus. Primeiro de maneira individual, Pai, e em seguida de maneira coletiva, como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, ó Pai. Porque nós somos chamados, nós somos resgatados, Senhor Deus amado, nós somos escolhidos pelo Senhor, ó Pai. O Senhor nos concedeu o privilégio, a oportunidade de nos encontrarmos contigo, Senhor. O Senhor nos proporcionou a possibilidade, Pai, de sairmos de uma vida de miséria, Senhor, de uma vida desesperançada, Senhor, para nos dar as Tuas riquezas, Senhor. Riquezas incomparáveis, insondáveis, Senhor. Riquezas, Senhor, que não podemos apalpar ou tocar, Senhor, Deus querido, mas são preciosas, Senhor Deus querido, são inumeráveis, incontáveis, Senhor, ó Pai, e nós nos alegramos com essas riquezas, Senhor, nós nos alegramos, Senhor, ó Pai querido, com o Senhor, ó Pai, ter nos resgatado, ter nos libertado, Senhor, ter derramado do Seu amor em nossos corações, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado, porque o Senhor se compadeceu, porque o Teu Filho amado se compadeceu, não somente de nós que aqui estamos nessa manhã, Pai, mas o Senhor se compadeceu de toda a humanidade, o Senhor se colocou em nosso lugar, o Senhor morreu em nosso lugar, o Senhor carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, o Senhor esteve naquele lugar,
por amor à humanidade, por amor a nós, Senhor. E nós não queremos permanecer numa condição, Pai querido, de medrosos, de tímidos, de omissos. Não, Senhor. Nós queremos propagar o Teu amor. Nós queremos, Senhor, Pai querido, levar a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser verdadeiramente a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Nós queremos, Senhor, Pai, que as pessoas vejam o Senhor em nós, através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos nessa terra, Pai, de como nos comportamos, de como agimos, de como falamos, Senhor. Oh, Pai, de como manifestamos, Senhor, o Teu amor, Pai. Para isso nós carecemos, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Nós carecemos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que o Senhor nos encha da Tua presença poderosa e gloriosa, Senhor, e nos faça contemplar os céus, compreender a necessidade, Senhor. O céu é real, mas o inferno também é real, Senhor. E há muitas almas que se perdem, Senhor. E nós não nos alegramos e não nos conformamos com isso, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós desejamos, Senhor, sermos transformados a cada dia, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, e sermos misericordiosos, como diz a Tua palavra, assim como o Senhor é. Sermos santos como o Senhor é santo. Sermos benignos, piedosos, Senhor amado. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo e a Tua palavra, Pai, opere em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos assentar em nome de Cristo. Deus abençoe. Semana de vitória. Em nome de Jesus.